Então, pessoal, boa noite. Como eu disse, né? Lei Maria da Penha, né? É o item essencial. Tá aqui no edital de vocês, ó. Lá na parte de quê? Legislação especial. Beleza? Tá aqui, ó, em vermelho. Nós estamos passando tópico a tópico das legislações extravagantes. Já vi muita coisa, parte de informática. O intuito de hoje, que Lei Maria da Penha, né? A aula vai ficar gravada, nós vamos ver dois materiais aqui agora, a apostila e o mapa mental. E depois, complementando isso tudo, mais questões, beleza? Então, inicialmente aqui, já é importante a gente lembrar, né? Lei 11.340, né? Eu trouxe aqui um resumo com aqueles artigos mais importantes, beleza? E depois vocês dão uma passada na lei seca também, essencial. Como artigo essencial aqui é fundamental, artigo 5º, viu? Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no quê, gente? Em gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Pessoal que estava na primeira aula, o dano moral, ele é o quê, gente? Digita aí. Dano moral. Digita aí pra gente. Calúnia, difamação e o que, gente? Injúria, beleza? A banca, ela gosta de brincar com isso e inverter sobre o dano psicológico. Então, toma muito cuidado, tá ok? Muito cuidado. Vamos lá. No âmbito da unidade doméstica, olha aí de vermelho. Eu deixei de vermelho aí, gente, não é para ficar bonito, não, igual eu gosto de comentar com vocês. É para lá no dia da prova, a banca não brincar com isso daqui e confundir, viu? Compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Grife isso daí, viu? Inclusive as esporadicamente agregadas. Aquelas pessoas que estão ali transitando, né, uma vez ou outra. Beleza, gente? Então, toma muito cuidado. Não necessariamente eu tenho que ter aquele convívio familiar ali, de estar todos os dias dormindo ali naquela casa, né, acordando junto. Não precisa disso. Lembrem da o quê? Da empregada doméstica, como bem disse o Rodrigão aí. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Olha esse termo aqui, gente, independentemente de coabitação. A banca já tem uma palavra aí boa para brincar com vocês aí, beleza? As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, beleza? Então, pode ser que mulher com mulher, beleza? Homem com mulher, né? Então, fica claro aí. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Tá aí, grifado para vocês, beleza? A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Tópico importante aqui, viu? Muito importante, ó. Violação dos direitos humanos. Está desenhado aí. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, né, gente? Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, ficar falando que a mulher é feia, que ela é fraca, que isso e aquilo, isso daí tá o quê? Diminuindo, afetando que a autoestima dela, beleza? Ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas emoções, beleza? Comportamentos, crenças e ocrenças aqui, ó. Cuidado, hein? E decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, vigilância constante, que é o que, gente? Aquele marido que fica ali no pé da esposa o tempo todo, né? Ela não pode ir no supermercado que o cara tá lá, preocupado, né? Indo atrás. Isso daí
pode ser considerado aí, né, entrar nessa violência psicológica, viu, gente? Cuidado, que a banca pode brincar com esse tema. Ela pode ilustrar essa situação, ela pode ilustrar, desenhar isso para vocês e perguntar qual é a violência que essa mulher está sofrendo. E aí, muita gente vai confundir com a moral. Não vai, não? Exatamente. Então, lá na hora da prova, se ele ilustrar uma situação de relacionamento abusivo, vocês vão considerar violência psicológica ou violência moral? Digita aí, por favor. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com a situação. Então, se essa violência de perseguição, gente, de perseguição, como está aqui, né, costumagem, insulto, né, chantagem, aquela chantagem emocional, violação de ir e vir, muito importante, grife isso daí, ó, se tem a ver com ir e vir, não é moral, viu, gente, é psicológica, beleza? Qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação, né? Então, muito importante que isso daqui não é taxativo, né, gente? Quando ele dá essa margem aqui, ele exemplifica. Se ele coloca aqui, ó, qualquer outro meio, pode ser que a banca vai elaborar de outra forma também, viu? Cuidado, beleza? Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar. Olha aqui, gente, esse verbo, presenciar, viu? A manter ou participar de relação sexual não desejada. O mero fato dele forçar ela a A presenciar. imagem não está aparecendo, não, professor. Rafa, para mim aqui tá compartilhando. Tem mais alguém com dificuldade aí? Tá aparecendo para vocês, galera? Deve ser a internet, viu, Rafa? Depois, se você quiser dar uma carregada de novo, para mim tá compartilhando, beleza? Então, vamos lá, gente. Qualquer ato, né? Por exemplo, tá forçando a mulher a ver alguma coisa, presenciar algum ato obsceno, isso daí já pode estar considerado nessa violência sexual. A banca vai brincar com isso daí também. Ela pode colocar que é uma violência psicológica, né? Mas não, ó, questão de presenciar, manter participação sexual não desejada mediante intimidação ou ameaça, coação ou uso de força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, viu, gente? Que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, né? Isso acontece muito, infelizmente, né? A mulher ser forçada a não usar os meios ali, né, pelo o parceiro, né? Então, a banca pode realmente explorar esse assunto aí. Pode explorar esse assunto. Ou que a force ao matrimônio, a gravidez ou aborto. Olha que situação complicada, né? Ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Beleza? A violência patrimonial, né? A gente vê muito, infelizmente, hoje em dia aí, falando que o parceiro, né, que se a gente pode usar esse termo, chega lá no estabelecimento, no salão, a gente vê muito isso, né? No salão da esposa, no mercado lá, e quebra tudo, né? Rasga as roupas, joga as roupas dela lá fora. Isso daí, gente, violência patrimonial, beleza? Cartão de crédito delas, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial, beleza? Pega o cartão, igual o Rodrigão está dando como exemplo aí, ó, e some com ele, beleza? Ou total de seus objetos. Então, a banca pode brincar e colocar, tirar esse parcial aqui, ó, e colocar lá, destruição total de objetos. Vão anotando esses bisuzinhos aí de questão, porque é assim que ela gosta de brincar, viu, gente? Quando eu toco nesses assuntos, nesses bizu, grifa mesmo que ela vai mudar essas coisinhas aí. Objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bem como valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Beleza? Vamos seguindo aqui, então. Né, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Beleza, gente? Calúnia, difamação ou injúria. Violência o quê? Moral. Tá ok? Artigo 9º da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestado em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, né, gente? Que é o quê? O SUS. E no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, né? De forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Beleza? Lei Orgânica da Assistência Social. E em outras normas e políticas públicas de proteção emergencialmente, quando for o caso. Né? Isso aí, Rafa. SUS e SUSP. O juiz determinará, grife isso daí, gente, digita aí, por favor, beleza? Determinará, é solicitar, não é a mesma coisa não, viu? A banca vai brincar com vocês nisso daí. Por prazo certo. Então, é facultativo esse prazo? É discricionário? Não, colocou aqui, ó, prazo certo. A inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Olha que parte boa para a banca brincar, até deixei de verde aqui, ó, tirar um desses três. Ela vai colocar aqui estadual e municipal, por exemplo. Então, mais um bizu de questão aí, viu? Cuidado com essa parte aqui, ó. O juiz assegurará a mulher, isso, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Beleza? Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. O que seria isso daqui, gente? Prioritário e essa remoção? Coloca no chat aí. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, imagina que aquela mulher, né, tem seu emprego fixo e, infelizmente, devido a essa situação aí horrorosa, ela tem que se ausentar, até mesmo para resguardar, né, sua integridade ou de seus filhos, né, de seus dependentes. E aí o governo, né, o Estado em si, né, vai prover isso para ela, que é o quê? Essa manutenção. Vai assegurar que ela tem esse emprego aí em até 6 meses. O que a banca vai fazer, gente? Ela simplesmente vai alterar de 6 meses para 3, para 2. Então, o bizu máximo para vocês aí, ó, anota. Anota esse prazo aí, beleza? Para ficar tranquilo e não perder lá no dia da prova. 6 meses, viu? Digita aí para a gente, por favor. Manutenção do trabalho em até 6 meses, viu? Não é 6 meses não, tá, galera? É até 6 meses. Seguindo aqui, então, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Ô, gente, imagina a cabeça de uma mulher numa situação dessa. Muitas vezes, uma mulher que não tem nenhuma estrutura social, né, que tem ali mais de um filho, que talvez ela tenha essa dependência, até mesmo financeira, desse parceiro, né, por estar ali cuidando do lar, né, algo tão difícil, né, em meio a isso tudo, cuidando dos filhos, da família. Os senhores acham que essa mulher vai ter uma assistência judiciária por parte dela? Muitas vezes a pessoa é tão humilde que ela vive naquela condição e as pessoas apontam o dedo e falam, mas não sabe porque não quer. Negativo, às vezes ela não tem para onde ir, entendeu? Então o Estado, né, mediante aquele apoio,
ele tem que ajudar, dar essa assistência judiciária, quando for o caso, né? Esse julgamento, né, Larissa, que a gente vê tanto por aí, mas é porque a pessoa, não, às vezes, não tem a condição que deveria, beleza? Então, lembra disso. Quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, né? A separação judicial lá na frente, se for o caso, ela vai ter esse apoio também, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante juiz competente. Beleza? Vamos lá. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmitidas, DST, e da síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, beleza? E outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violação sexual. Ô, gente, nada mais justo, né? Eu nem imagino o que é uma situação dessa, né? Além de uma violência, né, contrair um mal desse. Então, ela tem que ter esse apoio, né, da mais alta esfera, né, da mais alta tecnologia para assegurar isso daí. Beleza? Ficou claro? Então, tudo que puder fazer para mudar essa situação, amparar ela, vai ser feito. Beleza? Exatamente, Rafa. Exatamente. Aquele que, por ação ou omissão, lembra de grife esse daí, esse omissão, beleza? Causar lesão corporal, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Ô, gente, isso daqui, ó, vocês podem levar para o coração. Por quê? A banca vai brincar com isso, e muita gente não sabe. Todo mundo sabia disso? Que caso o agressor, né, caso venha a acontecer, ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados? Alguém sabia disso? Pois é, se ele entrar lá no estabelecimento da esposa e quebrar tudo, ele tem que pagar, viu, gente? E a banca vai falar que não. Mas vocês, bisurados, sabem disso, beleza? Inclusive, ressarcir o Sistema Único de Saúde de acordo com tabela. É isso aí. Os custos relativos aos serviços de saúde prestados para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Pois bem, isso, gente, fica claro aqui, ó, de forma, né, mais nítida, que se ele fizer algum mal com a mulher e ela precisar de um tratamento no hospital, não só ela, mas está falando as vítimas. O filho, por exemplo, ele vai ter que ressarcir o SUS, beleza? Aquele tratamento ali, no decorrer que ela ficou internada, né, machucou, teve que colocar um gesso, ele tem que pagar isso daí também, beleza? Tô falando bastante porque a banca vai falar que não, tá ok? Que vai ser só com a esposa, e aí por diante. Toma cuidado com isso daí, anota, viu? Para total tratamento das vítimas, beleza? Em situação de violência doméstica e familiar. Recolhidos os recursos, assim, arrecadados ao Fundo de Saúde de ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Beleza? Vamos lá. Isso aí. Quinto, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, viu, gente? Não é eminente, não. Por favor. E disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Beleza? Então, todo e qualquer meio, dispositivo, tecnologia que seja usada, né, no intuito de monitorar, de manter esse distanciamento, tem que ser custeado por quem, gente? Por quem?
pelo Estado, o ordinário que paga. É isso aí. Anota bizu de prova, viu, gente? Anota que vai cair desse jeito. Vai falar que é o Estado, vai falar que é a vítima. Então, anota aí. Muito cuidado, beleza? Sexto, o ressarcimento de que tratam, né, parágrafo 5º e 6º deste artigo, não poderá importar ônus de qualquer patrimônio, natureza da mulher e dos seus dependentes. Vamos lá, galera. Vamos lá. É justo que a mulher sofra tudo isso e depois ainda tenha seu patrimônio, quando eu digo seu no sentido do casal, apenhorado ou de alguma forma subtraído para que ele consiga pagar pelos custos do tratamento e aí por diante, não é justo. Então tem que ser uma análise muito bem feita para entender o que pode refletir no patrimônio da vítima e de seus dependentes. Seus dependentes no sentido de seus filhos, né, gente? Não é justo de forma alguma. Então, aqui, ó, eu deixei de vermelho porque a banca vai colocar que sim. Vai falar que poderá impor ônus. Quando eu tenho a palavra ônus, é no sentido de que? Negativo. Nós temos o bônus e o ônus. Qual que é o ônus de estudar? Ficar aqui, né? Esse horário, 20h37, sentado na cadeira, vendo uma aula chata, né? Teoricamente chata. Qual que é o bônus? Passar na prova. Então, cuidado com essas palavras, bônus e ônus. Beleza? Cuidado. Cuidado. Isso aí, tomar posse dos seus dependentes, nem configurar atenuante, beleza? Atenuante, ou ensejar possibilidade de substituição de pena aplicada. Olha o português, sem dor, sem ganho, é isso aí. Olha o português aí na questãozinha de direito, gente. Então, a gente tem que ter um conhecimento mínimo de algumas palavras, né, da área do direito, né? Não só da área do direito, umas palavras chaves para você não perder uma questãozinha dessa, viu? Grifa aí quando vocês não souberem o significado, pesquisa e coloca do lado na apostila, beleza? Mais um bizu aí. Sétimo, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica, mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios de registro da ocorrência policial. Justo, né, gente? Para quem tem filho aí, eu ainda não tenho, mas para quem tem filho, eu imagino a complexidade que é, né, a criança naquele estágio de adaptação, e ele no meio do ano, né, ter que tirar e ainda esperar meses até que surja uma vaga naquele próximo àquele endereço novo, né? Então, extrapolando para a realidade, né, para a parte material da coisa, já é difícil tudo isso. Imagina ter que esperar a criança perder o ano letivo ali por conta da situação. Imagina. Pois é. Então, nada mais justo do que a mulher, por meio de quê? Do boletim de ocorrência, né? Ou de qualquer outro meio que comprove a agressão, falar, olha, isso daqui é urgente, beleza? Aconteceu isso, isso e isso, e acabou que eu preciso dessa matrícula urgente. Então, o Estado vai ter que dar um jeito e matricular aquela criança, beleza? Educação média, gente, isso daqui é educação média? Cuidado, hein? Cuidado. Superior? Não, né? A banca pode brincar com isso daí também. Grifa aí. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto, né, no parágrafo 0 deste artigo, e o acesso à informação será reservado ao juiz, Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. Imagina a revitimização, né, tão famosa aí na área da criminologia, e a gente acaba extrapolando e levando para esse lado. Imagina o tanto que é vexatório para aquela criança ter
né, que está a todo momento explicando por que mudou de escola, né, para aquela mulher que teve assegurado seu trabalho aí por 6 meses, ter que ficar explicando a situação. Então, por algum motivo, e tomara que vocês estão pegando esse bizu aí, deixou claro aqui na lei. Então, anota, cuidado que a banca vai brincar com isso daí. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes. Beleza? Serão sigilosos. Tá ok, gente? Do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência, ó, de novo aí, hein? Para quem gosta do português, cuidado, não é eminência não. Ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato. Quando é de imediato, gente, eu não posso ficar postergando com morosidade de falar, ah, não, amanhã eu faço. Pode, Rodrigão? É na hora. E é a autoridade judiciária, gente, a banca vai confundir o menos safo. Vai colocar aí, ó, autoridade judiciária. Beleza? Autoridade policial de imediato, viu? As providências legais cabíveis, né, naquele momento. Ela é obrigada imediatamente a fazer. E quando eu tenho aí a iminência, eu posso considerar que é o quê? Digita aí para a gente. Vai acontecer. Se alguém não tomar uma atitude, vai acontecer. Então, muito cuidado, viu? A banca pode brincar com isso daí também. Aplica-se o disposto no caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Então, teve a medida, né? Que é aquele distanciamento, muitas das vezes, né? E viu que não deu certo, que ele não acatou, ele vai tomar essa medida aí mais forte, beleza? Já teve caso, né, gente? Recentemente aí, por conta dessa morosidade no processo, essa atuação postergada de muitas mulheres acabar morrendo. Não tem, gente? Vocês já não viram isso no jornal? Essa morosidade de chegar lá na delegacia, o delegado, muitas das vezes, ou, né, infelizmente, não todos, mas em algumas situações aí, acabar negligenciando. Ah, não, amanhã é outro dia, pode voltar que vai se resolver. Não escuta muito isso? Ah, é só uma briga de marido e mulher aí, ó, deixa que amanhã eles estão de boa, estão de mãos dadas. A gente não escuta muito isso, pessoal? Ana, Anthony, pois é. Só que nesse meio termo, eu posso ter aí o quê, gente? Uma morte, né? Não só daquela mulher, mas de seus dependentes. Então, muito cuidado, viu? Eu não posso postergar, eu tenho que fazer aquilo imediatamente, beleza? 10º A, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente, vocês vão lembrar disso na hora da prova, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. É obrigatoriamente, gente? Não erra isso não, viu? A prova vai brincar e vai colocar obrigatoriamente. Mas vamos lá, gente. Dependendo da situação e de um município pequeno, a gente não tem mal o homem para fazer uma perícia. Então, nem sempre eu vou ter essa mulher à disposição lá, viu? A Branca, ela vai brincar exatamente com isso. Vocês vão lembrar lá no dia da prova. Ele falou, pô, realmente caiu desse jeito. Ela vai brincar com isso daí, tá ok? Preferencialmente. E por último, né, para a gente partir para questões, beleza? Vamos dar mais uma passadinha aqui nos mapas mentais para rever alguma coisa e partir para questões, né? Lei seca, depois vocês dão uma revisada aí, né? Na próxima aula eu vou trazer mais alguns artigos essenciais, que no meu ponto de vista, né, esses daqui estão bem em alta, para a gente continuar. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunho
de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Anota aí: salvaguarda de integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. É isso, gente. Eu tenho que entender que aquela mulher, ela não está 100%. Eu tenho que ter esse feeling de falar, opa, peraí, essa mulher, ela não está 100% nesse momento. Eu tenho que ter essa humanidade, beleza? 2, 3, né? Não revitimização. É isso que eu falei para vocês. Lá no âmbito da criminologia, a gente vê muito isso. Os tipos de revitimização. O Estado, né? E quando eu digo o Estado, o servidor ali, o policial, né? Não só o policial, o enfermeiro, muitas vezes, brincar, fazer chacota. Ah, mas foi só um tapinha. Ah, mas essa queimadura aí, ó, é de cigarro, amanhã melhora. Quantas e quantas vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né, gente? Infelizmente. Isso, gente, tem um nome: revitimização. Muitas mulheres acabam postergando de ir lá na delegacia por conta disso. A amiga foi, sofreu, ah, não vou lá não, não vai dar em nada, beleza? Então tá aí, muito importante, cuidado com esse parágrafo, com esse terceiro aí, é muito pesado, né, se a gente for pensar. Evitando sucessivas inquirições. O que é inquirições, gente? Questionamentos, querer entender, revitimizar e reviver, beleza, gente? Reviver aquele mal. Imagina uma mulher que sofreu um abuso e ter que ficar justificando porque que ela estava com tal roupa. Imagina. Pesado, né? Então, não pode em hipótese alguma, beleza? Não pode revitimização em hipótese alguma. Sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil, administrativo, bem como quaisquer questionamentos sobre a sua vida privada. É isso aí. Independente da roupa, do horário, da condição, do sexo. Os senhores nenhum servidor tem autonomia de questionar, de reviver o mal que a mulher sofreu. Beleza? Ficou claro? Vamos para questões então. Tá tudo claro aí, pessoal? Dá um ok aí. 100% tudo entendido esses 10 artigos aí, né? Espero que, igual o Rodrigão gosta de falar, tá na mente, e se não tiver, tá gravado. Aí vocês assistem novamente aí. Para vocês verem a riqueza, não sei se existe essa palavra, existe, Rodrigo? Depois você responde aí. Riqueza do nosso material, eu trouxe aqui, ó, os mapas, viu? Para a gente dar uma passadinha por alto e vocês terem esses dois pontos de vista, né? Na nossa apostila e no mapa mental. Então, aqui tem alguns artigos que não estão na apostila por ser resumo. É isso aí. É o bordão, tá na mente. Então, aqui, ó, artigo 1º, vamos recapitular para chegar lá na questão hoje e a gente fechar isso daí, beleza? Recapitulando, artigo 1º a gente não viu lá, vamos ver aqui, né? Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar fundamentam-se nos princípios da dignidade da pessoa humana. É isso, gente. LEP, DUDH, Constituição é o quê? Dignidade da pessoa humana, né? Independente do sexo, da cor, da raça, do gênero, eu tenho que, em primeiro momento, considerar a dignidade da pessoa, beleza? Vamos lá. Aplica-se imediatamente, independentemente de sexo. A banca vai falar que é só mulher com homem, né? E muito cuidado com isso daí. Artigo 2º, toda mulher, independente de sua classe, isso daqui a gente já viu, tá ok? Efetivação, cabe à família, à sociedade, ao poder público. Como eu sempre gosto de falar, qual que é o braço forte do Estado, gente? É a sociedade, né? Então, é por meio dela que a gente vai conseguir garantir a efetivação desses direitos, beleza? A observância aos fins sociais, né? Tá aí também. Artigo 5º a gente já viu,
unidade doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Exemplo bom que o Rodrigo trouxe, né? A empregada doméstica, né, gente? Pode ser considerada aí entrar na Lei Maria da Penha, beleza? Há esse vínculo aí, né? Mesmo que não aconteça a coabitação. E aí por diante. Beleza? Tá tudo aí. Os prazos, né, galera? Quais são os prazos da Lei Maria da Penha? Digita aí. Na última aula eu falei com vocês. Todos os prazos da Lei Maria da Penha são de 48 horas. Exceção, qual é a exceção? Quando o delegado ou o policial afastar o agressor do lar. Nesse caso, será dado o prazo de quantas horas, gente? Digita aí pra gente. Quantas horas? 24. Então, o bizu máximo aí para vocês é o quê? 48 e 24. Viu? A exceção é 24. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, então. A gente teve aí o artigo 16 e 17, né? Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Grife isso daqui, ó, gente, antes do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia. Beleza? Esse artigo 16, ele não cai não, viu, gente? Ele despenca. Ele despenca. E ele vai colocar ali para os senhores que é depois do recebimento. Tá certo ou errado, Rodrigão? É antes, né? Cuidado, viu? Não perde lá no dia, não. É vedada a aplicação de penas de cesta básica, qualquer outra de prestação pecuniária, pagamento de isolamento de multa. Aí, gente, eu começo a ficar nervoso e eu vou me alterando. Vocês vão me desculpando aí. O bonitão, né? O bonitão chega, enche a mulher de porrada e quer pagar a cesta básica. Ele vai fazer? Ele vai conseguir isso, gente? Digita aí para nós. Ele vai pagar a cesta básica? Não deixa a banca brincar com vocês, não, viu? Vai digitando aí, para não esquecer, gente. Vai pagar a cesta básica ou não vai, gente? Rafa, Ana, não pode, né? Não pode. Isso aí. Poderá o juiz, quando necessário, ou quando necessário, entre vírgulas aqui, ó, sem prejuízo de outras medidas, encaminhará a ofendida e seus dependentes a programas de proteção, determinar a recondução do domicílio após o afastamento do agressor. Nada mais justo, né, pessoal? O cara saiu de casa, ele que tem que sair, não é a mulher. Imagina se fosse o contrário. Ou eu estou errado, gente? Então, muito cuidado aí, viu? Artigo 22 e 24. Posteriormente, eu vou deixar na apostila lá também. Mas aqui, para fixação e resolução de questões, os mapas vão ser mais adequados nessa reta final, beleza? Então, vamos lá. Conceder auxílio aluguel de até 6 meses, viu, pessoal? Pode ser que tenha esse afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de seus direitos relativos aos bens, determinar a separação de corpos, né? Ele não ter esse contato com a mulher, determinar a matrícula dependente na escola mais próxima, isso daí a gente viu, e conceder esse auxílio aluguel de até 6 meses, beleza? São 6 meses, pessoal? Não, né? São até 6 meses, beleza? Bizu, não confundir com cassação. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma, né? Não é cassação, viu, gente? Então, caso o cara tenha o porte ou posse, ela pode ser cassada, pessoal? Não, né? Suspensa. É isso aí. A banca vai querer que vocês errem isso daí. Cara, na prática, depende, viu? Depende muito do estado, mas tem que funcionar. Tem que funcionar. É essencial. Infelizmente, cara, tem estado aí que, na prática, usualmente acaba que dificilmente, viu? Proibição de contato, aproximação ou frequentar determinados lugares. Justo, né, pessoal? Sabendo que a mulher tem aquele serviço. Eu vou ficar deixando o cara transitar por ali? Então, tem que tomar esse cuidado. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Isso aí. Por mais que eu tenha filho com a mulher, dependendo do perigo, né,
que eu posso colocar ali contra ela e as crianças, ele vai estar proibido de ver seus dependentes, beleza? Comparecimento do agressor em programas de recuperação, né, e acompanhamento psicossocial do agressor individual ou em grupo. Tá ok? Vamos para a questão agora, beleza? Questão 1, galera. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos para a primeira questão aqui, ó. Vamos lá, então. Instituto AOCP, viu, gente? Questão de 2023. Anota aí. 2023, cuidado. Em relação à lei dos crimes... perdão, nós estamos aqui em crimes hediondos. Deixa eu voltar aqui no nosso mini simulado que eu mandei para vocês hoje, corrigir lá. Nós vamos fazer ele. Mini simulado Lei Maria da Penha. Tá ok? Essas daqui são as questões que a gente vai fazer daqui a pouco em crimes hediondos. Beleza. Tá todo mundo enxergando aí? Tá tranquilo? O tamanho aí tá bom, galera? Beleza, vamos lá. Realmente, gente, eu estou tentando falar mais devagar aqui para a gente não precisar voltar de novo nesses tópicos iniciais, beleza? Dessas leis especiais aqui. Vai estar tudo gravado, tem os mini simulados e as apostilas. Aqui não tem mais o que fazer. É isso daqui e pronto, beleza? Vamos lá, sobre a Lei Maria da Penha. Ó quem foi, gente. Instituto AOCP, viu? Cuidado. Então, no âmbito de abrangência do delito da violência doméstica, o que seria isso daqui, gente? No ato, né? E podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou as amantes. Pode a amante, Rodrigão? Pode, não pode? Contudo, ainda que constatada a situação de vulnerabilidade, não é possível aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência praticada por neto contra a avó. Questão pesada, pesada. Para que incidam as disposições da Lei Maria da Penha, é imprescindível que o sujeito ativo do delito seja pessoa do sexo masculino. Gente, responde aí, eu vou até esperar, por favor. Digita aí. Digita aí, Ana. Anthony. Errado, né, gente? Eu não falei isso lá no início? Eu acho que eu falei. Eu acho que eu falei. Vamos lá. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do oferecimento da denúncia, ouvido o Ministério Público. Tá bonita, não tá não? Tá bonita, não tá não, gente? E aí? É marcar e correr pro abraço, galera? Eu acho que eu entendi isso, hein? É isso aí, eu também tô achando. Vamos ver. No final a gente vai ver. Mini simulado. Por último, na hipótese de prisão em flagrante, hein, galera? Não é fragante, não. Cuidado. Pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Cuidado, hein? Então, vamos lá. Até então, nosso gabarito 1 é a C, beleza? Vou para a próxima aqui. Vamos lá. 2. Ó quem fez aí, ó. Ó quem fez. Vai acostumando com esse nome, hein, gente? Vai acostumando.
Irene, sem justo motivo, durante discussão familiar com seu esposo, na residência de ambos, foi vítima de violência física, moral e psicológica. A moral é o que mesmo, gente? Digita aí de novo, para ninguém esquecer, por favor. Digita aí, Antônio. Moral é o quê? É chato, né? Mas duvido que alguém vai esquecer disso daí. Com consequência ao ocorrido, faz-se necessário o afastamento de Irene de seu local de trabalho. Nesse caso, em conformidade aos dispositivos da Lei Maria da Penha, né, no caso, Lei 11.340, o juiz assegurará à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista em até quanto tempo, gente? Todo mundo digitando aí, em até quanto tempo? Ana, Larissa, Simone. Olha o tanto que fica nítido na mente da gente depois de ver o material ali desenhado, colorido. 6 meses, né, gente? Chegar lá na prova, ó quem fez a questão aqui, ó. Vou voltar, viu? Senhores acham que ela vai cobrar diferente? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. É isso aí. Então vamos lá, 6 meses. Vamos massificando isso daí. 3. Em relação à Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, hein, gente? Ela pediu o quê? A errada, né? Lembra de estudar na ponta do dedo, viu, gente? Lá no dia da prova, enfia a unha no papel lá, beleza? Cuidado. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades, facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral e intelectual e social. Tá certo, galera? Digita aí. Pois é, mas é o que a gente está buscando? É o que a gente está buscando? Não, não é. Não, não. Né, Vinícius? O que tá, essa tá correta. Está correta, mas olha lá o que ela está pedindo. A incorreta. Isso, por isso que essa não é. Não é. O candidato que está ali cansado e que não está lendo na ponta do dedo, ele já vai marcar e vai pôr abraço. Aí depois que sai o gabarito, ele fala, nu, até a que eu sabia eu errei. E é, ué, não leu? Então, cuidado, viu, gente? Cuidado. B. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Eu falei isso, gente? Digita aí. Eu acho que eu falei, hein? Tá certo também, cuidado. C. É possível a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica. Eu posso? Não, né? Mas o que ele está querendo? É marcar essa e correr para o abraço. Beleza? Isso aí, gente. Ficou claro? A banca, ela brinca com isso daqui, ó, do incorreto. Vocês estão conhecendo mais o Instituto AOCP. Ela gosta muito disso, viu? Cuidado. 4. Instituto AOCP. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa que está de acordo com os preceitos da Lei 11.340. As medidas protetivas de urgência devem ser adotadas pelo juiz no prazo de quantas horas, gente? 24 a 48. A violência moral é entendida como qualquer conduta do agressor que constitua calúnia ou difamação, exceto a injúria. É isso?
Então, gente, quando eu fico frisando e falando para digitar moral, moral, moral aí, injúria, calúnia, calúnia é porque ela cobra isso. Está aí para vocês, ó, o exemplo. Vocês vão chegar lá munido no dia, sem nervosismo, 12 por 8, viu? 12 por 8, tranquilo. Você já conhece o BO? Beleza. Tá errado, né, AB? C. Em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar estará desacompanhada de um advogado. Em nenhuma hipótese ela estará desacompanhada de um advogado. D. A Lei 11.340 veda a aplicação dos institutos da Lei 9.099, exceto o CIS processual. E aí, galerinha? 12 por 8? Não, já. Aí, ó. Pois é, tem isso também, né? Essa D aqui tá, né? É possível obrigar o agressor a prestar alimentos provisórios ou provisórios, provisionais ou provisórios. E aí, galera? É possível obrigar o agressor a prestar alimentos provisionais ou provisórios? E aí, senhores? Digita aí para o nosso gabarito aí. Eu gostei dessa E. Eu gostei dessa E. Rodrigão também. Mais alguém, gente? André foi de B. E, né, Eli? Então vamos lá. No final a gente vai ver se a gente fechou 5 questões do Instituto ou não. Ana foi de E também. Quinta e última questão, para a gente, 10 minutinhos de descanso e começar crimes hediondos, viu? De acordo com a Lei 11.340, que trata da violência contra a mulher, a violência psicológica é uma das formas de agressão possíveis. Considerando o exposto, qual a alternativa apresenta uma das formas de violência psicológica descrita nessa lei? E aí, gente? Abuso de álcool? Em algum momento até aqui eu falei sobre abuso de álcool? Controle de crenças? Limitar a mulher de escolher sua própria religião? Episódios de raiva? Falta de controle de impulsos e agressões físicas? E aí? Psicológica, viu, gente? Cuidado. Volta lá no texto, lá, ó. Ele está falando de psicológica. Psicológica. Tá vendo aí, gente? A forma que ela brinca com a questão, psicológicas. Ela deu várias opções. Todo mundo indo de B. Todo mundo indo de B. Muito bem. Vamos ver se é isso daí? Vamos ver se os senhores estão mesmo bisurados na Lei Maria da Penha. A gente pode cortar para outro tema? Opa. Hum, foi, galera? Deixa eu ver aqui. Ver a pontuação. Acertamos 4 de 5, hein? 4 de 5. Vamos ver quais que a gente acertou? Erramos só a primeira. Na hipótese de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida provisória, protetiva de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Olha aí, ó. Vamos ver aonde? Artigo 5º. 2. Vamos ver se é isso mesmo, gente? Vamos lá na nossa lei? Vamos ver se é isso daqui? Ó, vou exportar para vocês aqui a lei, beleza?
Vamos abrir a lei para buscar a informação, ok? Aqui, galera, olha como é que está aí no artigo 21. Por isso que eu dou essa autonomia de vocês colocar a resposta, beleza? Por isso que eu dou essa autonomia. Porque tá aí, ó, artigo 24. É assim que a gente vai massificando. A gente acertou 4 de 5, excelente. Essa daqui vocês não vão errar de novo. Que eu acredito que todos vocês estão com a caneta aí, anotando. Eu acredito. Então, olha lá, vamos lá, ó. Artigo 24A, beleza? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. 2. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Beleza? Para ninguém errar de novo. E 3. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Não exclui. Beleza, galera? No mais, tá tudo gabaritado. Tá tudo gabaritado. Beleza? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no nosso mini simulado. De resto, tá tudo ok. A2, a gente acertou 6 meses. 6 meses. 3, é possível aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica, beleza? Essa daqui, né, ela pediu uma incorreta e a gente realmente teve essa atenção e não errou. É isso aí no dia da prova. 4, é possível obrigar o agressor a prestar alimentos provisionais ou provisórios, beleza? E a quinta, controle de crenças, que é a violência psicológica. Beleza, senhores? Então, eu espero realmente que tenha sido uma aula produtiva. Vocês desculpem aí se eu, em algum momento, eu... Só a primeira, viu, brother? Que foi a que eu dei o gabarito aqui depois na lei. Se em algum momento eu excedi, é porque tem umas coisas nessa lei que deixam a gente revoltado, né? E eu imagino que os senhores também. Beleza? Vai ficar gravado daqui 10 minutinhos, 21 e 24. A gente volta aí com crimes hediondos, beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Valeu, galera.